Olá, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e todos os seus caminhos. Estamos juntos aqui para mais um vídeo, onde eu quero trazer uma mensagem de Deus para o seu coração e no final desse vídeo realizar uma oração em seu favor. Então fique ligado até o final desse vídeo para você participar desta oração junto comigo. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Ative as notificações para que você receba novos vídeos. E não deixe de deixar o seu gostei, o joinha, porque o YouTube vai entender esse vídeo como relevante, como uma mensagem importante. E então ele vai se tornar mais acessível a outras pessoas. Tá bom? E a mensagem que eu quero compartilhar com você, ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. E eu vou ler do versículo 17 ao 20, que diz assim: Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. E esse versículo 20 aqui, ele é a chave dessa mensagem, e eu vou repetir para vocês. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês, discípulos que estavam ali no monte, a justiça de vocês, multidão que estava ali ouvindo, não só os 12, mas os outros discípulos também, porque os 12 eram chamados apóstolos, discípulos e apóstolos, mas os outros eram discípulos, seguidores de Jesus. Então havia uma multidão. Aqui Jesus ainda está no sermão, o primeiro sermão, o grande sermão, no Monte das Oliveiras, onde ele pregou para uma multidão. Então ele está se dirigindo aos discípulos. Se a justiça de vocês, meus discípulos, não for maior do que a dos fariseus, de modo nenhum, como está escrito aqui, ou jamais entrarão no reino dos céus. Primeira coisa que você precisa entender é que Jesus ele está fazendo uma afirmação que, do meu ponto de vista, contrariou a muitas pessoas que estavam ali. Porque Jesus vem trazendo uma mensagem de amor, uma mensagem de paz. Jesus ele vem curando, libertando, ele vem abençoando pessoas, ele vem trazendo uma mensagem que aquece o coração e traz esperança para as pessoas. E as pessoas, naturalmente, com essa mensagem, uma mensagem diferente de tudo que estava acontecendo, quando Jesus ele vem, o cenário religioso é caótico. O cenário religioso é de depravação, de deturpação da palavra de Deus. O cenário religioso, a igreja da época, as sinagogas, os fariseus, o sinédrio, os saduceus, eles estavam vendidos para Roma, vendidos para César. Então Jesus vem nesse cenário e Jesus traz uma mensagem que faz voltar ao coração das pessoas a esperança. Mas as pessoas tendem a confundir, é como se Jesus para elas estivesse dizendo: Moisés, a lei de Moisés não tem validade nenhuma a partir de agora. A lei de Moisés acabou, esquece a lei de Moisés, porque o ensino de Jesus confrontava muito os fariseus. João Batista já fazia isso, confrontava os fariseus. Mas não a lei de Moisés, confrontava a hipocrisia, confrontava aquela mentira religiosa que eles estavam vivendo, mas não a lei de Moisés.
Então esse povo parece não entender o que Jesus está fazendo. Eles acham que agora está tudo liberado, agora a gente pode viver o liberalismo, a vida à nossa maneira. E Jesus, ele precisa falar isso para o povo. Jesus precisa entrar nesse assunto. Ele diz: ei, não, eu não vim quebrar a lei de Moisés, eu não vim para abolir a lei de Moisés, eu não vim para revogar a lei de Moisés, não, eu vim para cumprir a lei de Moisés, eu vim para cumprir os mandamentos, eu vim porque a lei termina em mim. Quando eu falo termina, não é no sentido de que ela não presta mais, de que ela não vale mais. Eu já vou explicar isso melhor para você. Quando Jesus fala eu vim cumprir a lei, ele está dizendo a lei, ela tem um foco, a lei, ela tem um ponto de chegada, a lei, ela tem um alvo, a lei, ela tem um objetivo. E o objetivo sempre fui eu. Moisés, através da lei, das figuras da lei, através de tudo que aconteceu, tanto Moisés como os outros profetas, falavam de mim. O cerimonialismo da lei era uma linguagem figurada para falar de mim, Jesus. Então tudo que acontecia na lei apontava para Cristo. Então a lei, ela culmina, ela finaliza, ela se completa em Cristo, em Jesus. E é por isso que ele fala, eu vim cumprir a lei. Eu sou o cumprimento da lei. Eu sou o ponto de chegada da lei. Mas ele não quer dizer com isso, eu vim cumprir a lei, eu vim revogar a lei. Não. Mas eu preciso explicar para você 3 aspectos da lei. A lei tinha o seu sentido jurídico. A lei tinha o seu cerimonialismo, as festas, os rituais. E a lei tinha os mandamentos. E quando Jesus está falando aqui de que a lei permanece, ele está falando especificamente dos mandamentos. Como isso? Está lá no versículo 19 que eu li. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, será considerado mínimo no reino dos céus. Então Jesus está falando de mandamento. Por quê? O aspecto da lei que trata do aspecto jurídico, ela não prevalecia nessa época, porque era Roma que imperava. Era Roma, era César quem decidia como era a lei. Como que o termo jurídico, como que a legislação, ela atuava, era ao gosto de César. E o povo de Israel estava subjugado a César. Quando Moisés subiu ao monte, Deus não deu para ele só os 10 mandamentos, como muita gente pensa. Ele ficou 40 dias e 40 noites no monte. Lá Deus entregou a lei jurídica que regeria a nação de Israel. Tinha lei para tudo. Lei para território, lei para quem furtava, lei para quem agia em legítima defesa, lei para tudo, como tem hoje numa cidade, num estado, num país. Há a sua legislação, há a sua Constituição. Deus deu, e olha que maravilha, Deus deu a sua própria Constituição, a Constituição do reino de Deus. Venha a nós o teu reino, venha a nós o teu governo, é a oração do Pai Nosso. E Deus entregou o governo dele para Moisés. Então não foram só os 10 mandamentos, Deus entregou a lei num âmbito jurídico também, para que fosse aplicado para o povo de Israel. Além desse primeiro aspecto jurídico, Deus deu os cerimonialismos, rituais, o sacrifício de animais, as festas. Haviam 3 principais festas, e não é assunto para agora, mas haviam muitos e muitos rituais, muitas e muitas cerimônias na lei de Moisés. E a cerimônia já não faz mais sentido, porque todo cerimonialismo apontava para Cristo. Então, o aspecto jurídico não imperava mais, porque era César, o imperador, quem determinava. O aspecto do cerimonialismo não fazia mais sentido. Não fazia mais sentido sacrificar um cordeiro lá no lugar santo, porque o cordeiro que tira o pecado do mundo já estava ali. Então, a partir de Jesus, a partir da morte e ressurreição de Jesus,
Esse cerimonialismo era desnecessário. Mas e os mandamentos? Os mandamentos permanecem. Os mandamentos devem seguir. Eu não posso matar ainda hoje, 2022, eu não posso matar. Como Deus disse para Moisés, não matarás, ainda hoje eu não posso matar. Não roubarás, Deus disse para Moisés, ainda hoje eu não posso roubar. Esse mandamento prevalece. Por isso que Jesus fala, não desrespeitem os mandamentos. Eu não vim aqui para acabar com os mandamentos, eu não vim aqui para dizer que acabou a lei, não. Não. Então os mandamentos prevalecem até hoje. Não adulterarás, é pecado. E todos os outros mandamentos, né? Eles permanecem. E aí talvez você fala, mas e o sábado? O sábado é um mandamento. Sim, é um mandamento entre os 10 mandamentos. Só que o mandamento do sábado, ele é estritamente cerimonial. Não se trata de um decreto para a sociedade, não se trata de um decreto em relação a Deus, em relação aos outros. Não. O sábado, ele era uma figura de Cristo, que ele é o nosso descanso, descanso eterno. Jesus mesmo diz, eu sou o Senhor do sábado. Em outras palavras, eu sou maior do que o sábado e o sábado existiu por minha causa. O sábado falava de mim. Eu não sou servo do sábado, eu sou Senhor do sábado. Eu sou maior que o sábado. Então, o sábado era um mandamento que se tratava de uma cerimônia, um ritual, digamos assim. Aquele dia não se fazia nada. Das 6 horas, que é assim que contava e conta o relógio judaico, para os judeus, é assim. Das 6 horas da sexta-feira iniciava o sábado, até as 6 horas do sábado. Esse era o sábado para os judeus. Então não se fazia absolutamente nada, nenhum esforço. O máximo que se podia caminhar era 1 quilômetro, mais do que isso já era esforço, todo esforço era pecado. Então aqui, esse mandamento do sábado, ele é um mandamento cerimonial, certo? Mas os outros mandamentos todos prevalecem. Jesus não veio quebrar. Mas vamos lá, perceba que a lei de Moisés, esses mandamentos que Deus estabeleceu através de Moisés, eles eram externos. Eram atos praticados que podiam ser pegos em flagrante, ou se não em flagrante, 2 testemunhas oculares ou audíveis poderiam estar ali e denunciar aquela pessoa e aquela pessoa ser punida pelo ato que ela cometeu. Então eu era julgado ao quebrar um desses mandamentos, mas eram mandamentos externos. Eram atos praticados pelas pessoas. Tudo visível, tudo concreto. Não roube, não mate, não adultere. Então era uma lei gravada em tábuas de pedra, vinda através das tábuas e depois transcrita pelos escribas, e mandamentos que proibiam atos praticados concretamente. E os fariseus eram um povo que cumpria esses mandamentos à risca. Eles praticavam tudo aquilo ali, eles cumpriam a lei, eram zelosos. Tanto que Paulo, em uma ocasião, ele vai dizer assim, olha, eu não é do meu feitio me gloriar, eu não sou disso, eu não quero me gloriar. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, porque as pessoas estavam tratando Paulo como um qualquer, uma pessoa que não tinha autoridade, uma pessoa que não era ninguém, pedindo carta de recomendação de Paulo. E Paulo, então, ele se justifica ali naquele momento. Não que ele queira aquilo, mas ele precisa, naquele momento, como se ele dissesse assim, eu não tenho o hábito de gloriar, eu não gosto de me gloriar, eu não gosto de falar de mim, mas uma coisa fique clara. E ele fala assim, quanto à lei, eu sou fariseu de fariseus.
Quando falava essa palavra fariseu, estava se falando de uma casta religiosa da mais severa, da mais rígida, da mais rigorosa. Então Paulo diz: eu sou fariseu de fariseus. Então isso já representava muito para os judeus. Eu fui ensinado aos pés de Gamaliel. Pronto. Gamaliel era um rabino dos mais respeitados daquela época. E ele era um aluno, ele era um discípulo de Gamaliel quanto à lei. Então pronto. Ao ouvir isso, as pessoas sabiam que ali se tratava de uma pessoa rigorosa com a lei. Rigorosa com a lei. Mas tem um problema, olha a comparação que Jesus faz, os discípulos e os fariseus. Se vocês, discípulos, não forem mais justos que os fariseus, vocês não podem entrar no reino dos céus, vocês não vão poder entrar no reino dos céus. Mas que comparação, porque esses mesmos fariseus são aqueles que foram chamados de sepulcro caiado, por fora pintado, bonito, adornado, mas por dentro cheio de ossos, de vermes, de podridão. Esses mesmos fariseus foram chamados por João de raça de víboras. O próprio Jesus falou hipócritas, fariseus. Então Jesus sempre tratava eles com uma forma, com um olhar reprovável, por causa das atitudes deles. Mas eles cumpriam a lei, mas qual era o problema dos fariseus? Era desrespeitar a lei? Não, eles cumpriam a lei. Qual era o problema então dos fariseus? Era a hipocrisia. Eles eram hipócritas. Por fora tudo correto, mas o coração todo contaminado. Fazia tudo direitinho, todo cerimonialismo, e guardava o sábado e tudo. Quem olhava dizia: poxa vida, que exemplo. Mas Jesus, que conhecia o coração deles, dizia que eles não eram verdadeiros, eram hipócritas naquilo que eles faziam, naquilo que eles praticavam. E Jesus faz essa comparação. E Jesus fala assim: vocês têm que ser melhor do que eles, vocês têm que fazer mais do que eles. E aí fica a pergunta: poxa vida, como que eu vou ser mais rigoroso do que eles, mais fiel do que eles? Como que eu vou fazer, vou ser mais justo do que eles, como diz a palavra? Como que eu vou fazer isso? Então Jesus, ele diz que a nossa justiça tem que ser maior. A nossa justiça, ela tem que exceder a desses judeus. Eu preciso explicar isso para você. E aqui eu vou caminhando para o fim dessa mensagem. Por que é que a minha justiça tem que ser maior do que a dos fariseus? Por que é que eu tenho que superar os fariseus na questão da justiça, na questão da prática da lei e dos mandamentos? Por duas razões, por dois motivos. Eu tenho que cumprir os mandamentos de Deus sem hipocrisia. Eu tenho que executar na minha vida, na vida do meu próximo, aquilo que está determinado por Deus, ensinado por Deus, sem a falsidade. A palavra temor de Deus, ela gera muita confusão. Temor de Deus, temor a Deus. Esse temor não tem nada a ver com medo, não tem nada a ver com uma prática ou uma obediência com medo da punição, com medo do castigo, com medo da espada da lei. Não, Jesus não quer que nós venhamos servi-lo por causa de medo. Você não deve ir para Jesus com medo do inferno, você não deve devolver o seu dízimo com medo do devorador. Não, a palavra medo não entra aqui de forma alguma, apesar da palavra temor muitas vezes ser levada para esse lado. A palavra temor, no sentido claro, significa amor obediente. Isso é o temor a Deus. Eu obedeço, eu cumpro, eu faço o que Jesus me ensina, o que a palavra me ensina, não porque eu tenho medo, mas porque é um prazer. Eu amo obedecer ao meu Deus. Eu amo fazer aquilo que Ele me ensina. Eu me satisfaço nisso, eu me realizo nisso.
Então eu obedeço por amor, é um amor obediente, é um amor que me leva à obediência. Então a palavra não é medo, mas é amor. Esse é o sentido do temor a Deus. Um homem temente a Deus. O que é um homem temente a Deus? Uma mulher temente a Deus. É aquela que faz as coisas para Deus, cumpre o que ele ensinou, seus ensinamentos, porque o ama, não quer desagradar. Não é que tem medo de desagradá-lo, não quer, eu não quero. É um prazer para mim agradar o meu Deus. Então é um amor que leva à obediência. Então não é medo. Então Jesus está dizendo isso. Vocês têm que exceder a eles, porque apesar deles fazerem, a motivação não é boa. Fazem tudo rigorosamente, obedecem a cartilha direitinho. Porém, o coração deles está muito longe de mim, está distante de mim. Não sejam iguais a eles. Não busquem, não sirvam a Deus, não obedeçam a Deus com essa mesma motivação hipócrita, falsa. Não faça isso. Não faça isso. Então esse é uma das razões porque Deus está falando que a gente tem que ser diferente dos fariseus. E a outra, e aqui é que está o principal, a outra razão pela qual a minha justiça tem que ser maior do que a deles, é porque em Jesus, com Jesus, a coisa fica mais difícil. Porque se a lei de Moisés, eu era punido por quebrar um mandamento, por algo que eu praticava através de um ato, agora na graça, agora com Jesus, eu posso ser julgado até pelo que eu penso e pelo que eu sinto. Na lei de Moisés não, lembra que eu falei? A quebra do mandamento era quando eu praticava algo ilícito, algo errado, eu praticava externamente, era uma prática, um ato concreto, externo. Roubar é algo que eu faço e alguém pode ver. Matar, adulterar, era algo concreto, prático, e eu era julgado quando eu praticava isso, que estava em desacordo com a lei. Mas em Jesus, o meu pensamento pode me levar a julgamento. Em Jesus, o meu sentimento pode me levar a julgamento. E eu pergunto para você, ficou mais fácil ou mais difícil? Muito mais difícil. Por isso que Jesus fala, a justiça de vocês, discípulos meus, tem que ser muito maior do que a dos seguidores de Moisés, os fariseus, os escribas. Tem que exceder muito. Então, poxa, agora a coisa ficou estreita, ficou complicado agora, porque agora até o que eu penso pode me levar a julgamento. Agora até o que eu sinto pode me levar a julgamento. Jesus julga foro íntimo. Jesus aqui está diante dele, diante do Senhor, e pode ser levado a julgamento aquilo que é subjetivo, aquilo que é da mente, aquilo que é da consciência. E não só o que é concreto, mas o que é subjetivo também pode ser levado a juízo. Então dificultou, não ficou mais fácil. E é isso que Jesus está falando para os discípulos. Vocês estão achando que agora, porque eu estou aqui, porque eu estou junto de vocês, e vocês encontram em mim refrigério, vocês encontram em mim esperança, está tudo liberado? Não, vocês vão ter que cumprir a lei, e eu digo mais. E aí do versículo 21 em diante, que eu vou dar só uma pincelada aqui, você vai ver que Jesus está apertando, ele está arrochando a lei de Moisés. A coisa fica muito mais difícil. Só que você já vai entender que fica difícil por um lado, mas fica mais fácil por outro lado. Interessante isso. Você já vai entender. Parece confuso, parece contraditório, mas fica mais difícil e também fica mais fácil. Vamos ver por que fica mais difícil? Porque Jesus ele vai falar assim, ó. Depois que ele fala que a gente vai ter que exceder a justiça dos fariseus, ele fala assim, ó, não mate, é o que diz a lei de Moisés, mas eu digo que se você se irar contra o seu irmão,
está sujeito a julgamento. Ou seja, matar é uma coisa concreta, é tirar a vida, é derramar o sangue. E Jesus está falando, a lei de Moisés diz isso, você não pode matar, mas eu digo algo para vocês: se você se irar contra o seu irmão, você já está correndo risco de julgamento. A ira pode ser subjetiva. Eu não derramo sangue, eu sorrio para o meu irmão, mas aqui dentro eu estou irado, é algo subjetivo, é o foro íntimo. Ficou mais difícil, ficou muito mais difícil. E Jesus está dizendo: porém eu lhes digo, aquele que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. E se você xingar o seu irmão, se você insultar o seu irmão, você está sujeito a julgamento. Ficou muito mais difícil. E ele vai dizendo mais: a lei de Moisés diz, não cometa adultério. Mas eu digo para vocês que se você olhar com um olhar impuro para uma mulher, você já cometeu adultério. Poxa vida, eu não preciso me deitar com outra mulher, uma mulher casada, ou eu sendo casado me deitar com alguém. Eu não preciso, esse é o ato concreto que a lei de Moisés condenava. E agora em Jesus ele dificulta isso, ele fala que seu olhar, o que é o olhar? É algo que não é concreto, que não é o adultério na prática, mas já é considerado adultério. E eu já estou, por causa disso, correndo risco de julgamento. E vamos lá, ele diz mais, ele fala do divórcio, que era algo que os fariseus faziam assim. Eles se aproveitaram da lei de Moisés, de um artigo lá da lei de Moisés, e eles iam à forra, trocava de mulher o tempo todo. A mulher era um objeto para esses homens. E Jesus vem falar: não é assim. Se não for em caso de relação ilícita, se não for em caso de adultério, não é para vocês ficarem trocando de mulher à torta e à direita. Não é para ser dessa forma. E ele vai dizendo mais. Lá no passado, vocês, os antigos, os da lei, faziam um juramento e não podia quebrar esse juramento. Eu digo para vocês que não é nem para jurar, que o seu sim seja de fato um sim, que o seu não seja de fato um não, e isso basta, que passar disso vem do maligno. E Jesus ele ainda fala, a lei diz olho por olho, dente por dente, feriu tem que ser ferido, matou tem que ser morto. Eu, porém, vos digo, se alguém te fere uma face, dê a outra. E aí você vai pensando, poxa, a vida estava muito mais fácil para eles do que para a gente. E a gente pensando que agora Jesus veio e está tudo liberado, vem ele com esse discurso. Vem ele dizer que eu vou ser julgado pelo que eu penso, pelo que eu sinto. E ele encerra aqui o Sermão do Monte, próximo do fim do sermão, ele vem com um ensinamento que talvez seja um dos mais difíceis. Ele diz assim: no passado foi dito, ame o seu amigo, o seu próximo, odeie o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, ore, ame e perdoe o seu inimigo, aquele que persegue você. E isso é uma coisa que todos nós, eu digo todos, sem exceção, humanamente falando, não conseguimos fazer. Eu não consigo amar por mim mesmo quem não me ama. Eu consigo sim amar quem me favorece, quem abre portas, quem facilita a minha vida, eu consigo amar facilmente. Mas quem me aborrece, quem me enraivece, quem me traz dor de cabeça, quem me prejudica, quem me decepciona, quem me trai, eu não tenho a menor facilidade em amar essas pessoas, ao contrário. No meu coração ele se inclina a odiar essas pessoas. E Jesus está dizendo, não é assim que tem que ser. Vocês têm que amar e abençoar, orar e perdoar os vossos inimigos. Ficou fácil ou ficou difícil?
facilitou ou dificultou com Jesus? Por um lado, dificultou. A carga é muito maior. Repito, posso ser julgado pelo que eu penso, posso ser julgado pelo que eu sinto. Os fariseus, eles podiam odiar, eles podiam até ser hipócritas, mas ninguém podia condenar eles pela lei de Moisés. Ninguém podia condenar, porque eles não iam lá com as mãos cometer o ato ilícito, mas dentro todo corrompido, por dentro todo contaminado. Mas a lei de Moisés não tinha força para julgar foro íntimo, subjetivo, e Jesus sim. Então ficou muito mais difícil. Mas a boa notícia é que Jesus, ele veio através do seu Espírito nos capacitar a cumprir todos os seus mandamentos. Pelo Espírito de Deus, e somente pelo Espírito de Deus, nós conseguimos nos santificar. Sem Ele não. Sem Ele, nem a lei de Moisés, nós conseguiríamos cumprir totalmente. Em algum ponto da lei nós tropeçaríamos. Até os fariseus, por mais rigorosos que eram, ninguém cumpria toda a lei. Então, nós não temos essa capacidade, nós não temos essa habilidade, nós não temos esse recurso próprio em nós mesmos. Não conseguimos. Eu não consigo ser santo por mim mesmo. Eu não consigo ser obediente à palavra por mim mesmo. Eu não consigo nem amar por mim mesmo. Não consigo. Não consigo. Somente com o Espírito Santo na minha vida é que eu vou conseguir praticar santidade, fidelidade, obediência. Somente com o Espírito Santo na minha vida eu vou conseguir amar pessoas que me fazem o mal. Somente através dele. E sem ele eu não posso. Sem ele eu não consigo. O Espírito Santo me capacita, o Espírito Santo me equipa, e é ele quem faz isso. É ele quem faz isso. E eu quero ler aqui alguns versículos para vocês que explicam exatamente isso. Paulo, falando a respeito da nova aliança, ele diz assim: está escrita não com tinta, como os fariseus faziam, replicando os mandamentos da lei. Escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra como a de Moisés, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. Paulo está dizendo, a lei de Moisés foi dada em tábuas de pedra. Os escribas reproduziam com tinta e pena essas leis nos rolos, no pergaminho, no papiro depois. Então, mas nós, os da nova aliança, nós que estamos na graça, a lei de Deus, ela não é escrita nem em tábua, nem em pergaminho com tinta. O Espírito grava, escreve, imprime a lei de Deus, os mandamentos de Deus no nosso coração. Isso é maravilhoso. É o Espírito Santo que traz a revelação da vontade de Deus em nós. Não é mais o pode, não pode. Pode isso, não pode aquilo, não. Mas é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que nos constrange a fazer o correto e nos constrange a rejeitar o incorreto. Ele fala na consciência, ele fala dentro de nós. A coisa é aqui dentro agora, não é mais externa. Não são tábuas de pedra, não são rolos da lei, livros da lei, mas é no coração. Isso Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Ezequiel 36, 26 e 27 diz assim: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Então, dar-vos-ei e porei, é ele quem faz isso. É uma cirurgia, é um transplante de coração, espiritualmente falando. Eu faço isso, não é você.
Não é você que decide ser bom e consegue ser bom, decide ser santo e consegue ser santo. Você não consegue isso. Não dá para ser assim. Eu troco o teu coração. Eu transplanto o seu coração. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Porei dentro de vós o meu espírito. E então, porque o espírito estará aí dentro de você, farei que andeis nos meus estatutos. Pelo meu espírito, você vai andar nos meus estatutos. Você vai amar quem te odeia. Você vai fazer aquilo que tem que ser feito, que parece que é tão mais difícil, mas o meu espírito te capacita. Andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Zacarias vai dizer o seguinte, no capítulo 4, no versículo 6, não por força nem por poder, algumas versões dizem nem por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Perceba isso, não é por força, não é por motivação, não é por opinião, não é por determinação, é pelo Espírito que nós vencemos as tentações, é pelo Espírito que nós nos santificamos, é através do Espírito dele em nós, é ele quem faz essa obra e nos dá força para resistir às tentações. Está escrito também, Paulo disse isso, nós não vamos ser tentados além das nossas forças, mas com a tentação vem também a provisão da força de Deus, vem o livramento, a capacitação. Então tudo é pelo Espírito, não é pela força. Não, eu sou um camarada de opinião, agora eu vim para a igreja, você vai ver, eu vou ser o cara mais correto, vai nada, não vai. Marca no calendário aí, marca na agenda quantos dias você vai ser o cara certinho. Agora eu vou ser santo, agora eu vou ser santa, agora eu vou me afastar, eu vou me purificar. Não vai. Conta os dias. Quantos dias você vai conseguir ficar ali nessa aparente santidade? Não vai. E não vai por quê? Porque há uma natureza dentro de você, dentro de mim, uma natureza corrompida, uma natureza que é pervertida, uma natureza tendenciosa que sempre tende àquilo que não presta, aquilo que é errado, aquilo que é ruim. É uma natureza tendenciosa ao ódio, à vingança, à raiva, a sentimentos impuros. Você não consegue dominar esse leão dentro de você, não tem como, você não consegue. Você pode posar como os fariseus, posar com carinha de santo, de piedade, mas há um leão rugindo dentro de você, a natureza humana, que não te deixa ser assim, nem por força, nem por poder, nem por violência, nem por opinião, eu sou uma pessoa de opinião. Não vai. Não consegue. E é o que Zacarias está dizendo. Não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito. E é por isso que muitas pessoas conseguem testemunhar que ao receberem o Espírito de Deus, ao nascerem de novo, ao serem regenerados, aquilo que era uma luta para ela, agora é natural. Eu não conseguia deixar bebida, eu não conseguia deixar prostituição, era uma luta, eu queria tanto agradar a Deus, mas quando eu me via, eu estava lá, rolando na lama do pecado, e depois o juízo voltava e eu falava, meu Deus, e eu chorava, e eu não queria aquela vida, mas eu não conseguia. A pessoa está sendo sincera. Ela quer Deus, ela quer mudar de vida, mas ela luta, resiste até um ponto e depois não consegue mais. E essa mesma pessoa testemunha dizendo, quando eu abri o coração, quando eu recebi o Espírito de Deus, quando eu nasci de novo, quando Deus entrou na minha vida, eu não quero, eu não penso, eu não sinto desejo, eu não tenho vontade.
Não me interessa mais essa vida, foi tirado de mim. Porque não é por força, é pelo Espírito. É o que Jesus está falando. É o que Zacarias disse, perdão. Então é pelo Espírito. É pelo Espírito. É por isso que a religião não salva ninguém. Seguir uma religião, a cartilha da religião arrisca. E aí você vai dizer para a tua própria consciência, por desencargo, fiz tudo direitinho. Que bom, estou livre. Se ele não entrar, se ele não agir aí dentro de você, você pode ser a pessoa mais religiosa, como os fariseus o eram. Você não vai conseguir. O único que pode sufocar, mortificar, o único que pode amarrar a boca desse leão faminto chamado natureza humana, que tem fome de pecado, é o Espírito Santo. É Ele quem mortifica os feitos da carne. É Ele quem abafa, é Ele quem neutraliza. Quando você recebe Ele e se enche dele também. Mas isso é assunto para outra ocasião. E eu vou encerrando aqui. João ainda diz assim, capítulo 16 do Evangelho de João, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Lembra que Jesus, ele falava dos fariseus hipócritas? Hipócrita quer dizer falso. É o oposto do verdadeiro. Hipócritas, falsos, sua adoração é falsa, sua religião é falsa, você é um hipócrita, fariseu. E João está dizendo, o Espírito da verdade, quando vier sobre vocês, eles vão conduzir vocês a toda a verdade. João está dizendo o seguinte, a sua adoração, quando você for cheio do Espírito, já não vai mais ser falsa, não vai ser hipócrita. A sua religiosidade, a sua aparência de piedade, que hoje é só uma fachada, já não será mais. Você será realmente santificado, consagrado para Deus. Você será realmente, levará uma vida verdadeira diante de Deus, não de hipocrisia, não de falsidade. Pelo Espírito de Deus isso é possível. Quando vier o Espírito da verdade, Ele te guiará a uma vida de verdade, sem falsidade, sem hipocrisia, a uma adoração verdadeira. E vocês serão chamados verdadeiros adoradores, os que adoram a Deus em espírito e em verdade. Vamos lá, e para encerrar, diz assim, 1 de João, capítulo 4, versículo 19, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Eu só sou capaz de amar, principalmente os meus inimigos, os que declararam guerra contra mim, perseguição contra mim, inimizade contra mim. Eu só consigo amar as pessoas, e principalmente esses, porque Ele me amou primeiro. Vamos entender isso daqui? Eu não amo as pessoas porque eu sou meigo. Eu não amo as pessoas porque eu sou amabilíssimo, muito amável. Eu não amo as pessoas porque essa é uma condição minha. Não. Eu só amo, eu só consigo dar essa resposta de amor aos outros porque eu fui amado por Jesus primeiro. Ele me amou primeiro. Porque Ele me amou, porque Ele descarregou o seu amor sobre mim. Porque o amor dele entrou na minha vida e me banhou. Eu fui banhado por esse amor. Porque Ele me amou primeiro e eu fui envolvido por esse amor. Só assim eu agora consigo amar as outras pessoas de verdade. Não é que eu seja uma pessoa que amo com facilidade. Não. Eu só amo porque Ele me amou. Eu só consigo dar essa resposta de amor porque eu fui amado. Esse amor veio sobre mim, me encheu, me transbordou, me envolveu, me banhou
E agora eu consigo então amar outras pessoas. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu vou resumir tudo o que eu falei aqui até agora, durante todo esse vídeo, em uma frase. E a frase é a seguinte: dependemos totalmente do Espírito Santo para fazermos a vontade de Deus. Eu e você dependemos do Espírito Santo. Não há santidade sem Ele, não há obediência sem Ele, não há a capacidade de amar sem Ele, que é Deus dentro de nós, na nossa vida. Eu dependo do Espírito Santo. Você depende do Espírito Santo. Não está na sua religião, não está nas suas boas obras, não está no seu valor moral, honestidade, seriedade, responsabilidade. Não está nisso. Só o Espírito Santo. E quem sabe eu falo com pessoas aqui que são sinceras, perfeitamente, absolutamente sinceras. Reconhecem que há um leão rugindo dentro delas, chamado natureza humana. Eu não quero ser essa pessoa, mas eu estou sendo. Eu até choro depois, mas eu vou ver, eu já fiz. Eu até sofro, me culpo, a culpa vem como um fardo sobre mim. Eu não quero ser assim, mas quando eu vou ver, há um leão dentro de mim, rugindo, faminto, sedento, por pecado, por raiva, por vingança, por ódio, por prazeres ilícitos. Mas eu confesso, eu quero mudar, eu quero deixar essa vida. Jesus é minha testemunha, que eu faço, mas depois que eu faço, eu me sinto estraçalhado por dentro, eu me sinto arrebentado, eu me sinto a pessoa mais suja, pior das pessoas. Vamos buscar o Espírito Santo. Vamos nos encher do Espírito Santo. Ele é o único amigo que pode te ajudar nessa hora. E eu quero orar por você. Mas essa oração, entenda, é só um princípio, é só um ponto de partida. Não é esta oração, esta única oração que vai resolver essa questão. Pode ser que no final dessa oração ele já tenha vindo sobre você, enchido você, e você seja regenerado. Mas mesmo que isso aconteça, essa busca tem que ser diária, constante, permanente na sua vida. Enchei-vos do Espírito. É isso que a Bíblia diz. Eu quero orar por você. Eu quero te ajudar. Vamos falar com Deus, se você pode, nesse momento, se nada te impede de fechar os seus olhos, você vai orar comigo agora. E se você estiver dirigindo, não sei, fazendo qualquer outra coisa, que você não possa fazer isso, em pensamento mesmo, eu creio, Deus vai visitar você. Vamos falar com Deus. Pai querido e amado, em nome de Jesus, o teu Filho, eu rogo a Ti, Senhor, pela vida dessa pessoa. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que venha sobre ela. Se ela está ouvindo esse vídeo, assistindo, é porque o Senhor está tratando com ela. E o Senhor não faz isso sem propósito. O Senhor não faz nada por fazer. Se o Senhor colocou ela agora aí, ouvindo essas palavras, me vendo essas imagens, em nome de Jesus, invada a alma dela. Porque embora eu use esse termo invadir, é o que ela quer, é o que ela precisa. Ela está clamando por isso. Então, na verdade, não é uma invasão, é só uma força de expressão querendo dizer: tome conta de todos os espaços, tome conta da alma, tome conta do intelecto, tome conta, meu Deus, do corpo, de tudo, preencha todos os espaços dessa pessoa. Vem, meu Pai, incendiar esse coração, aquecê-lo,
Venha, meu Deus, agora mortificar os feitos e os prazeres da natureza humana, da carne. Venha, em nome de Jesus, sufocar e abafar a voz tentadora que empurra, que impulsiona para o ilícito, para o imoral, para o devasso, para o perverso. Meu Deus, cala, mortifica estas vozes, esta ação dentro dela, e que ela receba do Senhor, Pai, a força, que ela receba do Senhor a condição para superar tudo isso. Que tudo aquilo que até hoje, meu Pai, era uma verdadeira batalha, era uma verdadeira guerra, a partir de hoje, e de todas as orações que ela vai fazer ao Senhor, clamando pelo Espírito Santo, que a partir de agora, Pai, o Senhor, meu Deus, faça ela livre de tudo isso, ao ponto dela dizer, parece natural agora, não há mais uma guerra, não há mais uma batalha, foi tirado de mim aquele desejo, foi tirado de mim aquele impulso, aquilo que me impulsionava, e ela vai poder dizer, eu sou livre, pelo Espírito de Deus eu sou livre. Eu oro, Pai, por cada pessoa, jovens, anciãos, adolescentes, crianças, porventura estiverem ouvindo, que sejam cheias do Teu Espírito Santo. Como bem disse Joel, aliás, o Senhor disse na boca dele, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Faça isso agora, em nome de Jesus. Amém. Receba a força de Deus, o Espírito Santo na sua vida. E creia, tudo pode ser diferente. Tudo já é diferente se você crer. Seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui. Eu peço a você que compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. O máximo de pessoas. Para que elas sejam também abençoadas. Amigos, irmãos, pessoas que você tomou conhecimento, seja por um desabafo deles, seja pela tristeza que você vê neles, e talvez nem saiba a razão, e quem sabe a razão seja essa luta, esse conflito interior. Mande para essa pessoa, compartilhe esse vídeo, eu peço isso a você, e que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.